Bom dia, doutores, bom dia, doutoras. Desejo uma excelente semana a todos, né? Muita prosperidade aí, que seja uma semana muito proveitosa a todos vocês. Muita saúde sempre. Vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo a tela compartilhada? Bom dia, professor. Estamos sim. Maravilha, então. Muito obrigado, doutora. Pessoal, vamos dar sequência, então, aos nossos estudos. Vamos falar aí continuar falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje nós falaremos aí, a partir, então, do artigo, vou passar aqui, do artigo 19 até o artigo 27, tá? Então, fiquem atentos, acompanhem comigo aí. Vocês vão ver que mudou um pouquinho a nossa sistemática aqui, nós fizemos toda a atualização desse material, tá? Muito bem lembrado pela colega na aula passada aí, tinha alguns artigos que já tinham mudado, então eu fiz toda a atualização novamente, e assim eu vou encaminhar para vocês semanalmente, então, as aulas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente com as devidas alterações. Nós temos agora aí o indicativo de leitura, as recomendações de leitura para vocês, bem como as alterações que cada artigo sofreu. E uma explicação rápida aí sobre cada artigo, sobre cada parágrafo. Então, ficou mais completo e ficou ainda mais atualizado. Agradeço aí a colega que verificou na aula passada que alguns artigos já tinham sofrido algumas alterações. Como eu disse, não há prejuízo sobre o que já foi visto. Caso exista alguma dúvida, eu estou sempre aqui à disposição de vocês. Bom, o artigo 19, então, agora ele vem falar do direito à convivência familiar e comunitária. Eu já adianto que essa convivência familiar e comunitária é o grande objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, o grande objetivo é que a criança e o adolescente não seja retirado do âmbito doméstico, não seja retirado dos seus familiares. E caso isso aconteça, que seja pelo período mais breve possível, E nesse período, logicamente, que a família também seja alvo aí de ações governamentais, de ações estatais, a fim de que ela possa receber novamente essa criança, esse adolescente, quando do final do seu acolhimento. Então, o artigo 19, ele diz que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. O que nós devemos observar é que, como eu já disse, a grande finalidade é que a criança e o adolescente não seja retirado do seio familiar e comunitário, mas às vezes isso é necessário, para a própria segurança, para a própria garantia do bem-estar da criança e do adolescente. E quando for necessário, a atuação, quem é que deve agir é o Estado por meio de políticas públicas específicas, Então, a partir do momento em que deve-se retirar essa criança ou adolescente do seu núcleo familiar, que essa medida seja em caráter excepcional, E, logicamente, somente quando frustradas todas as tentativas da manutenção dessa criança e desse adolescente na sua família de origem, Então, aí sim, não é possível, já tentou de tudo, não tem como, essa família não consegue prover o mínimo necessário à garantia do desenvolvimento digno e saudável dessa criança, aí sim se começará a pensar na colocação dessa criança numa família substituta. Além disso, quem é que tem que tomar as providências e quem tem competência para agir dessa forma é a autoridade judiciária, lá a vara da infância e da juventude é que tem a competência necessária para agir dessa forma. Então, lembrando, vocês vão ver que existem muitas críticas também a essas novas redações do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas é importante lembrar que o Estatuto ele tem que estar de acordo também com toda a legislação internacional da qual o Brasil é signatário na proteção da criança e do adolescente, como, por exemplo, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito da Criança, como, por exemplo, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, como a nossa Constituição Federal, como as instruções normativas do CNJ. Então, nós temos aí N institutos jurídicos
que tem como finalidade normatizar e garantir o direito das crianças e dos adolescentes, né? O parágrafo 1º, vocês têm aí também a alteração e a referência de leitura, ele diz que toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional, ou seja, já é aquela segunda etapa, né? Ou seja, já se tentou de tudo, já se agiu de todos os meios e modos, e a criança não pode continuar ali no seio da sua família, não pode continuar junto ao seu núcleo familiar para sua própria segurança. Então, ou seja, quando não for possível, nós temos aquilo que diz o parágrafo 1º. Ou seja, que toda criança e adolescente ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada 3 meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional e multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas. Então, o que nós estamos vivendo aqui nesse parágrafo 1º? Né? A criança ela é retirada da família original, ela é colocada ou numa família substituta ou pelo acolhimento institucional. Aqui não é a hipótese da perda do poder familiar pela família. Não é que essa criança já foi colocada em adoção, não é isso, né? Na verdade, é um período, é um tempo em que essa criança tem que ficar acolhida para o seu próprio bem, né? Para que uma situação familiar seja resolvida, né? Aqui nós podemos pensar até mesmo na hipótese de não ter ninguém para olhar por essa criança por aquele período. Então, os pais, por exemplo, foram internados, não tem mais nenhum parente, né? Então, nessa hipótese, ela é colocada em acolhimento institucional ou numa família substituta. Existem muitas famílias cadastradas perante o próprio Tribunal de Justiça que servem de famílias substitutas, que se colocam à disposição de ficar com a criança, adolescente, por um determinado período sem o intuito de adoção, né? E é isso que diz aí o parágrafo 1º para nós. Então, e aí, logicamente, que a cada 3 meses, no máximo, né, de acordo com equipes interdisciplinares e multiprofissionais, elas vão aí ter que fundamentar a possibilidade ou não dessa criança retornar para a família natural, para a família original, né? O grande objetivo, então, dessa norma é abreviar ao máximo o tempo de permanência da criança e adolescente em regime de acolhimento, seja institucional ou seja em família substituta. E a grande garantia que existe são essas equipes interprofissional ou multidisciplinar, né, que tem como finalidade ali determinar se essa criança pode ou não voltar para o núcleo da sua família. E aí sim, caso essa reintegração não seja possível, deve ser ajuizada a competente ação de destituição do poder familiar, né, para que a criança ou adolescente seja considerado em condição de ser adotado, com a sua posterior inscrição no cadastro existente, sem prejuízo da possibilidade do seu encaminhamento para a colocação familiar mediante tutela ou guarda. Ainda sobre a matéria, nós veremos mais adiante. Então, ou seja, aquilo que se observa é o grande objetivo da norma, né, pessoal? A regra é retornar para a família original. Quando não possível, aí abre-se um processo, né, ajuiza-se um processo de destituição familiar. Quem é que vai ajuizar? O Estado, o Ministério Público vai ajuizar essa ação de destituição do poder familiar, ou seja, né, é aquela ação judicial que vai romper os vínculos familiares entre essa criança, adolescente e a sua família natural. E aí sim, somente depois do trânsito em julgado desse processo é que essa criança ou adolescente poderá ser inscrito ali no cadastro de adoção, né? E aí, dependendo, e se houver já uma família interessada nessa criança ou adolescente, essa família, até para evitar que essa criança ou esse adolescente fique institucionalizado, já pode ter ali deferida sua guarda de forma liminar. Então, vai ter a guarda enquanto corre o processo de adoção, que é um processo bastante lento também, ainda muito burocrático, mas a criança ou adolescente já estará sob a tutela
dessa família que tem aí, a partir de agora, o interesse na adoção. Pessoal, qualquer dúvida com relação ao procedimento, qualquer dúvida com relação à interpretação da norma, fiquem sempre à vontade e perguntem. Já o parágrafo 2º diz que a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. E aqui, mais uma vez, né, a partir de que nós tivemos essa mudança na nossa legislação a partir de 2017, o que se observa, então, é que a criança ou adolescente fique institucionalizado pelo menor tempo possível, seja para o retorno à família original, ou seja, né, já para a recolocação, o reenquadramento dessa criança e desse adolescente numa família substituta. Né? É importante pensar, e aí você tem um limite de prazo, né? Não por mais de 18 meses, então no máximo 1 ano e meio, que essa criança poderá ficar institucionalizada para o seu próprio bem, para o seu acolhimento, para a sua proteção, né? E lógico que o Estado ele tem aqui uma função extremamente importante, que é o apoio, que é a atuação perante também ali a família natural, ou seja, é importante que haja aí um resgate da família do acolhido, né, com vista à sua reintegração. O acompanhamento, a ação do Estado não deve ser realizado somente sobre a criança, mas principalmente sobre a família, já que os problemas estão na família. A criança foi retirada dali porque ela corria determinado tipo de risco, seja físico, seja moral, seja psicológico, né? E é em razão desses riscos, então, que a família deve ser acompanhada também, né? E durante todo o acolhimento institucional também é importante que não haja a perca do contato com a família, se esse contato for logicamente importante. Do contrário, vendo-se então a impossibilidade, nós temos já a inserção dessa criança ou adolescente em família substituta, em programa de reintegração com a própria família, se for possível, mas a institucionalização já foi observado que não é algo benéfico nem para a criança e nem para o Estado e tampouco para a família. Parágrafo 3º, né? O parágrafo 3º, ele é um verdadeiro princípio aí, né, que o Estado deve seguir na busca da garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. O parágrafo 3º diz que a manutenção ou a reintegração da família ou do adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em serviços e programas de proteção, com apoio na promoção dos termos do parágrafo 1º do artigo 23, incisos 1 a 4, caput, e do artigo 101, dos incisos 1 a 4 do caput também, e do artigo 129 desta lei. Então, ou seja, o que nós temos que observar, como eu disse, esse é um grande princípio, né? É o verdadeiro bem a ser alcançado, que é o restabelecimento saudável, pacífico e proveitoso da criança ou adolescente à sua família. Esse é o grande objetivo, né? Quando nós pensamos em crianças que são colocadas à adoção, é uma medida de extrema exceção. É porque, de fato, não existe a mínima condição daquela criança ou daquele adolescente permanecer com a sua família natural, né? Não existia a mínima segurança jurídica para que houvesse ali aquele restabelecimento do convívio familiar. Então, por exceção, em última hipótese, essa criança será afastada da sua família natural. Parágrafo 4º. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a sua mãe ou pai privado de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou nas hipóteses de acolhimento institucional pela entidade responsável independente de autorização judicial. Aqui o que nós temos no parágrafo 4º, né, são mães e pais presidiários. Então, mesmo que eles estejam privados da liberdade, logicamente aqui, salvo a hipótese
de que essa privação da liberdade não se deu pela prática de ilícito contra a própria criança ou adolescente. Então, nós temos essa exceção, nós temos essa hipótese. Caso a privação da liberdade tenha se dado por ato contra a própria criança ou adolescente, não há que se falar nesse direito de visita. Do contrário, né, por qualquer outra razão em que a privação da liberdade tenha ocorrido, é garantido o direito da convivência familiar entre a criança, o adolescente, o seu pai e a sua mãe. Então, é fundamental essas visitas para quê? Até mesmo, né, para poder ali estimular a ressocialização do reeducando, da reeducanda. Né? É fundamental essa convivência familiar. É fundamental a observância, né, daquilo que a pessoa muitas vezes está perdendo, do desenvolvimento, do crescimento, né, dessa criança e desse adolescente. Então, é fundamental a realização dessas visitas no âmbito de uma política pública mais abrangente que compreenda aí a criança e o adolescente, né? E levando-se em consideração também o direito, né, garantido ali pela própria Lei de Execução Penal, pela própria LEP, no tocante ao direito à visita de parentes, inclusive de filhos menores. É um direito do reeducando também em ter essa convivência familiar. É um modo, é um aspecto utilizado pelas próprias políticas de reeducação social no Brasil, esse convívio, para que os vínculos familiares não sejam perdidos, né, para que a pessoa possa valorizar a ausência que sofre no seio da sua família. Então, é extremamente importante. É lógico que esses encontros serão realizados num local, num ambiente adequado, né, que logicamente não vá acarretar nenhum tipo de constrangimento às crianças ou ao reeducando. Então, logicamente que aquela imagem do presidiário não pode ser transferida para as crianças e os adolescentes, né? Não é essa imagem que eles devem levar ali, é a imagem de alguém que errou e sim está cumprindo, está pagando pelo seu erro, mas não de uma forma vexatória, não de uma forma aí que vai expor a perigo as crianças ou os adolescentes. Parágrafo 5º. Será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional, da criança com a mãe adolescente. Então, aqui é o contrário, né? É a mãe adolescente, ou seja, menor de 18 anos, que esteja ali acolhida, que esteja submetida, né, a uma medida socioeducativa de privação da liberdade. Então, é fundamental também que essas mães adolescentes não percam contato com seus filhos, né, continue mantendo esse vínculo familiar e esse acolhimento familiar, até porque, né, nós sabemos que o tempo de internação, o tempo de privação da liberdade nos termos do ECA é um tempo pequeno, e quando sai dali, essa mãe adolescente ela tem a responsabilidade do acolhimento em razão do seu filho. A mãe adolescente será assistida por equipe especializada e multidisciplinar, né? Se para uma criança, se para um adolescente esse acompanhamento já é importante, imagine para uma adolescente, né, que está ali privada da liberdade e muitas vezes mantida longe dos seus filhos ou do seu filho. Então, esse atendimento às mães adolescentes, ele é extremamente importante, né? Seja ela inserida em programa de acolhimento ou não, não importa. Mesmo que ela não esteja, toda mãe adolescente deve ter um acompanhamento, né? Esse acompanhamento por uma equipe multidisciplinar. Porque nós não sabemos em que situação essa mãe adolescente vive, nós não sabemos em que situação essa gravidez ocorreu, nós não sabemos que estrutura de vida essa mãe adolescente tem para cuidar do seu filho, ou que conhecimento ela tem para cuidar do seu filho. Então, é fundamental esse atendimento às mães adolescentes, né? E esse atendimento que ocorra, logicamente, principalmente antes do próprio nascimento, né? Ou seja, durante a gravidez, que logicamente sempre é uma gravidez de risco, é garantido esse atendimento, é garantido esse apoio à mãe adolescente. Artigo 19A. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar o seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Já até comentamos um pouquinho sobre esse assunto, já falamos sobre a discriminação que existe sobre essas mães,
né, que desejam entregar os seus filhos para adoção. E aí eu lembro que eu até disse para vocês o seguinte: muito melhor entregar para adoção, né, do que abandonar por aí, expondo essa criança, o recém-nascido, ao risco de morte. Então, que seja compreendida essa mãe, que seja apoiada essa mãe quando for uma decisão real, quando for uma decisão coerente, quando for uma decisão definitiva, né? E aí é onde nós temos, então, essa atuação estatal, ou seja, que esse procedimento seja realizado sem nenhum tipo de constrangimento, né? Que seja essa mãe conscientizada do seu ato e das consequências do seu ato, para que depois ela não venha se arrepender, né? Que essa conscientização quanto ao direito da família receber auxílio e assistência por parte do Estado. Se for por questões financeiras, não se justifica dar o filho para adoção. Nós temos N programas sociais aí que vão auxiliar mães e pais nessa condição. Então, é extremamente importante. Além disso, né, a inserção do atendimento em programas de saúde, além disso, a inserção em procedimentos por profissionais multidisciplinares, principalmente psicológicos, para acompanhamento dessa mãe. Mas se essa for ali, de fato, a sua vontade, né, então, que ela seja encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude, para que o procedimento de entrega dessa criança, para que o procedimento de destituição do poder familiar seja, então, realizado, né, de forma que possa causar menos sofrimento ou traumas aí em relação à adoção dessa criança de uma forma legal, né, até porque qualquer atuação, qualquer situação ilegal vai causar maiores danos aí a essa criança e principalmente a essa mãe. Então, agir dentro da legalidade, além de não estar cometendo crime nenhum, que já é uma grande coisa, né, vai se ter a certeza de que aquela adoção será realizada nos termos da lei, para a melhor garantia dessa criança e desse adolescente também, né? A família que tem o interesse de adotar será submetida também a esse acompanhamento para ver se ela tem perfil, né? Muitas vezes a pessoa quer ser um pai ou quer ser uma mãe, mas não tem paciência, não tem perfil, não tem uma vida compatível com o que é necessário para a criação de uma criança ou de um adolescente, né? Não é só querer, é se dispor a fazer. Parágrafo 1º, então, do artigo 19A. A gestante ou mãe será ouvida por equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando, inclusive, os eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal, né? É importante também aqui, pessoal, essa fase. Por quê? Porque aquela decisão da mulher em entregar o próprio filho para adoção pode não ser uma decisão consciente, né? Pode não ser uma decisão segura. E isso pode ser movido não só por questões de vontade, mas por questões relativas aqui ao estado gestacional e ao estado puerperal da mulher. Lembrando, né, nós já vimos lá, o estado puerperal, né, de acordo com o crime de infanticídio, o estado puerperal é uma alteração fisiológica e psicológica na mulher que toda mulher sofre, com maior intensidade ou com menor intensidade durante ou logo após o parto, né? Já o estado gestacional pode ser o período durante a gestação onde a mulher sente muitos incômodos, onde a mulher não se sente bem, onde a mulher não tem apoio, onde a mulher sofre para poder ali estar gestando a sua criança, né? Então esse é um outro aspecto. E lembrando também que a depressão pós-parto não se confunde com o estado puerperal. A depressão pós-parto é um estado psicológico, não é um estado fisiológico, tá? E ela vem em momento posterior. A nossa legislação não foi feliz, né, em não seguir padrões internacionais aí de definição de tempo no tocante a até quando é estado puerperal ou a partir de quando é considerado como depressão pós-parto. Nós não temos um preceito concreto sobre o período desses eventos.
né, sempre a mulher deverá ser submetida a uma perícia, e essa perícia é que vai determinar o seu estado de alteração. Então, o que nós observamos aqui nesse parágrafo primeiro é o fato de que essa escolha, essa vontade, ela deve ser consciente, ela deve ser amparada, ela deve ser protegida, principalmente por essa equipe, né, que estará ali realizando, apresentando um relatório à autoridade judicial sobre a vontade, sobre o desejo, sobre a segurança e principalmente sobre a consciência da mulher em entregar o próprio filho para a adoção. O parágrafo 2º vem dizer que, de posse do relatório, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento da gestante ou mãe mediante sua expressa concordância à rede pública de saúde e assistência social para atendimento especializado. E aqui fica uma crítica, onde eu coloco que o dispositivo contém uma impropriedade técnica, pois o encaminhamento da gestante ou da mãe para atendimento junto à rede de proteção, a rigor e por força, inclusive aí no que fala sobre a intervenção mínima, né, que diz o artigo 100, inciso 7º do ECA. Então, é importante que nós possamos aí observar essas questões, né, de natureza própria, ou seja, o fato de que a mãe, essa gestante, ela vai ser encaminhada, mas não diz o que vai ser feito, né? Não expressa para nós aí o que o Estado deve agir ou como o Estado deve agir para a proteção dessa criança e desse adolescente. Então, e onde está o princípio da intervenção mínima, né? Onde o Estado deve agir e interferir minimamente na organização das famílias. Mas, lógico, né? A partir desse relatório, onde se apresente aí vícios, onde haja a demonstração de um perigo concreto para a mãe, para o filho ou para o nascituro, o Estado também não pode se manter aí inerte. E mais que isso, sempre que esse relatório apontar para essa necessidade, deve haver aí obrigatoriamente a comunicação, né, prévia ao juízo da infância e da juventude, além de ser despropositada e contrária a toda a sistemática preconizada não apenas pelo ECA, mas também por normas correlatas relativas ao atendimento pelo SUS, né, e também pelo atendimento da saúde e da assistência social. Ou seja, né, nós temos aí portas de entrada, rede de proteção para essas mulheres, sejam durante a gestação, seja ali na condição de puérpera, né, ou seja na condição de mãe que recentemente teve seu filho. Então, todos esses aspectos estão contidos na proteção, né, num sistema aí garantido e executado pelo poder público, com garantia de fiscalização pelo Ministério Público e também dos órgãos estatais e dos órgãos municipais para a proteção da mulher, da infância e da juventude. Parágrafo 3º. A mulher, e aí vem a busca à família extensa. Então, pessoal, aqui é o que já se viu. Não foi possível a manutenção da família original. O que é família extensa? São aqueles parentes mais próximos, né? É muito mais importante que essa criança fique com a família extensa, que já são pessoas conhecidas, do que ela ser colocada numa família substituta, onde ela não conhece ninguém. Então, sobre todos esses aspectos é onde nós vamos observando, sobre todos esses aspectos é onde nós vamos compreendendo a necessidade de proteção da criança e do adolescente. Então, olha só, a busca à família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do artigo 25 desta lei, respeitará o prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período. Então, por até 6 meses, pode-se buscar ali uma família extensa para cuidar dessa criança e desse adolescente, né? Deve ser evitado uma família desconhecida, né? Muito melhor essa figura da família extensa, né? É importante nós compreendermos o que é uma família substituta e o que é uma família extensa. Família extensa são aqueles parentes sanguíneos próximos, né? Família substituta é alguém que não tem vínculos afetivos ou biológicos com essa criança. Então, muito melhor
que seja aí enquadrado o conceito de família extensa como vínculo por afinidade, né, por afetividade, pessoas que já têm essa afetividade, pessoas que já têm essa afinidade. Não confundam família extensa com família substituta, tá? Família substituta são pessoas que se dispõem a cuidar temporariamente dessa criança ou adolescente, mas não tem nenhum link de afetividade com essa criança. Já a família extensa são parentes, são pessoas que têm vínculo de afinidade. André, e se for um vizinho? Ele não é parente, mas ele pode ter um vínculo de afinidade? Pode, ele pode ter um vínculo de afinidade muito maior do que parentes que não convivem com essa criança ou com esse adolescente. Então, é esse aspecto que nós estamos observando. Família extensa, aquela que tem vínculo de afinidade. Obrigatoriamente tem que ter um vínculo biológico? Não, se tiver, melhor, mas obrigatoriamente não tem que ter aqui um vínculo biológico, tem que ter um vínculo de afinidade. Então, muito melhor, mais uma vez dizendo, né, colocar essa criança num vínculo, num local onde ela seja querida, onde exista afeto dela para com os seus tutores, agora, os seus curadores, né, tutor, no caso, o termo correto, do que com uma família que não tem esses vínculos afetivos. Parágrafo 4º. Na hipótese de não haver a indicação do genitor ou de não existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob guarda provisória de quem tiver habilitado para adotá-la ou de entidade que se desenvolva programa de acolhimento familiar ou institucional. Então, ou seja, né, naquele momento, naquela situação, onde ela não tem uma família extensa, não tem ninguém ali que tenha afetividade que possa cuidar dessa criança, aí não resta outra alternativa senão, né, a extinção do poder familiar e a recolocação imediata dessa criança ou adolescente, seja, né, numa família que tenha o interesse na adoção, seja numa família substituta que temporariamente fique com essa criança ou institucionalizada para que o Estado possa, então, responder por ela. Então, sobre todos esses aspectos é onde nós vemos aí a impossibilidade, mais uma vez, seja da família extensa ou seja da família original, em ficar com a criança ou adolescente, em cuidar da criança e do adolescente, né? Seja pela ausência de quem quer que seja, como disse ali, né? Suposto pai ou indicação de algum parente, alguém que se tenha conhecimento. Então, nós temos aí, por exemplo, algumas impropriedades técnicas aqui a serem observadas, né? A primeira, já comentada no parágrafo anterior, é a aparente confusão entre o conceito de família extensa e família substituta. Então, esse é um primeiro conceito. A segunda é a esdrúxula criação de uma causa de extinção do poder familiar, decorrente da simples manifestação de vontade da mãe, a que a lei própria reconhece não estar viciada em razão do estado puerperal. Ou seja, então a mulher também, durante o estado puerperal, né, ou em estado de depressão pós-parto, essa declaração de que não quer cuidar do próprio filho, ela não deve ser considerada, ela não deve ser levada a cabo, né? Por que não? Porque, de fato, o que se observa é alguém que ainda não tem capacidade de discernimento pleno. Como dito aqui, essa vontade está viciada em razão do estado puerperal ou por qualquer outro fator. Então, a mulher, para externar essa vontade, né, de dar o filho à adoção, de colocar o filho à adoção, ela tem que estar livre de qualquer vício de consentimento para que essa vontade seja, de fato, então, considerada de forma plena, de forma objetiva. Esse é um outro fato. Outra questão que nós devemos abordar aqui é, logicamente, a consequência dessa extinção do poder familiar. Extinto o poder familiar, pessoal, ele não pode ser reatado. É irretratável, né? É irrevogável a extinção do poder familiar. A partir do momento que esses vínculos foram rompidos por força de uma decisão judicial, não tem como se restabelecer o poder familiar. Tá? Então, é extremamente importante
a pessoa tem que ter consciência. Ah, eu quero voltar a ser mãe da criança. Não, não vai, porque agora rompeu o vínculo do poder familiar, salvo por vício de consentimento demonstrado e comprovado posteriormente. Do contrário, não há essa possibilidade jurídica. Bom, parágrafo 5º. Após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai indicado, deve ser manifestada na audiência a que se refere o parágrafo 1º do artigo 166 desta lei, garantindo o sigilo sobre a entrega. Ou seja, os pais biológicos não saberão, não conhecerão, né, para onde essa criança vai ou a que família essa criança vai ser entregue. Para quê? É para que esse vínculo, essa extinção do poder familiar possa ser cumprido, né, na sua integridade, né, de sua forma plena. Então, esse é um outro aspecto importante, né? Um fato aqui que nós devemos observar é também uma outra confusão que traz aqui o texto para nós, né? Em face do contido do artigo 166, parágrafo 1º do ECA, é evidente que não se pode concluir, em razão de toda a sistemática prevista no ECA, para a adoção de haver uma espécie de brecha para o que os pais, ou somente o caso a mãe, caso a paternidade não tenha sido estabelecida, indicassem a pessoa ou o casal a quem pretendem entregar seus filhos para adoção, pois isso, além de representar um retrocesso normativo à época da revogação do Código de Menores, né, daria margem, dentre outras, para o comércio dessas crianças, né, em frontal violação, inclusive, ao princípio da dignidade humana. Então, por isso que as mães e os pais não podem indicar quem é que vai ficar com aquela criança, né? Por quê? Porque poderia isso gerar um comércio paralelo, né, um comércio negro de adoções. Seria muito fácil, seria mais fácil, na verdade, né, que isso acontecesse. Por isso que os pais biológicos não sabem e não podem indicar quem cuidará dessa criança, quem criará essa criança, no caso de extinção do poder familiar, né? Se não foi decretada a extinção do poder familiar, se essa criança foi colocada numa família extensa, para que essa família biológica possa tentar se reorganizar e que haja uma reintegração, aí é diferente, aí pode. Mas no caso do rompimento, da extinção do poder familiar, a família biológica não poderá determinar ou indicar a família que adotará essa criança ou esse adolescente. Exatamente com essa finalidade de proteção da criança e adolescente, para que ela não seja alvo aí, por exemplo, de um negócio, de uma venda. Parágrafo 6º. Na hipótese de não comparecer em audiência nem o genitor, nem representante da família extensa para confirmar a intenção de exercer o poder familiar ou a guarda, a autoridade judiciária suspenderá o poder familiar da mãe e da criança, será colocada em guarda provisória de quem esteja habilitado a adotá-la. Então, olha só, né? O não comparecimento dessa mãe já gera de forma liminar ali como diz aqui, né, o intuito de romper com o poder familiar. Então, o juiz não vai extinguir, ele vai suspender o poder familiar. Por quê? Porque a suspensão tem que se dar com a manifestação expressa de vontade dos genitores, expressa e consciente, né? Se eles não compareceram nessa audiência para dizer o que eles querem, o juiz não pode extinguir o poder familiar de ofício, né? Porque tem que ser dada essa oportunidade aos pais de manifestarem, ou seja, o devido processo legal tem que ser seguido. Então, o juiz suspenderá o poder familiar, vai colocar essa criança na guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la. Por que é guarda provisória? Por que é suspensão? Porque pode surgir algum tipo de circunstância onde esses pais retornem, né, e desejem ali a retomada da guarda dos filhos. Então, ou seja, isso é possível. Aqui a hipótese de suspensão, não de extinção, tá? Por quê? Pela não comparecimento nem dos pais biológicos e nem do representante da família extensa para confirmar a intenção de exercer o poder familiar ou a guarda. Então, existem dúvidas aqui. E na dúvida, decisões extremas não podem
ser tomadas. Parágrafo 7º. Os detentores da guarda possuem o prazo de 15 dias para a procuração de adoção, contado do dia seguinte à data do término do estágio de convivência. Então, ou seja, existe um prazo. Primeiro tem o estágio de convivência. Esse estágio, né, se essa criança está institucionalizada, ele acontece lá no ambiente de institucionalização inicialmente. Depois, as pessoas que desejam adoção, elas retiram essas crianças desse local para passarem determinado tempo, seja lá uma tarde, seja um dia. Depois essa criança começa a posar na casa dessas pessoas interessadas na adoção, né? E aí então, terminado esse período de convivência, ou seja, ainda não é uma garantia absoluta que haverá uma adoção, né? Talvez terminada essa convivência, os pais desistam dessa adoção. Por isso que não é automático. Por isso que aqueles que têm a guarda, ou não tendo a guarda, tendo apenas esse convívio de estágio, né, um estágio de convívio, eles têm 15 dias para propor ação. E se não propuserem essa ação, é como se eles então não desejassem aqui a guarda ou a adoção dessa criança. E caso estejam na guarda, o juiz vai determinar a revogação da guarda, expedição de mandado de busca e apreensão dessa criança para que ela seja novamente encaminhada à institucionalização, né? Então, ou seja, é importante também esse aspecto. E lógico que é uma responsabilidade muito grande, né, desse casal, por exemplo, ou dessas pessoas começarem a conviver, começarem a visitar essas crianças. Normalmente são crianças extremamente carentes pela situação em que elas vivem, né? Elas vão se afeiçoar muito rapidamente e logicamente, depois simplesmente devolver ou dizer que não quer, dizer que não se adaptou, dizer que a criança é difícil. Pessoal, toda criança é difícil, né? Toda criança é difícil, toda criança tem os seus momentos e logicamente que os pais têm que estar dispostos a enfrentar tudo isso, seja de forma biológica, sejam pais adotivos, não importa, né? Mas a disposição para lidar com essas situações, ela tem que ser uma disposição plena, né? E aí, então, caso os pais não tenham interesse, eles não vão propor essa ação de adoção. Essa criança será institucionalizada novamente ou será colocada em outra família substituta. Então, esse é um fato importante. Parágrafo 8º. Na hipótese de desistência dos genitores, manifestada em audiência ou perante a equipe multiprofissional da entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores e será determinado pela Justiça da Infância e Juventude acompanhamento familiar no prazo de 180 dias. Olha só, mais uma vez. Na hipótese de desistência dos genitores. Então, eles, durante todo o processo de gestação, manifestavam a vontade de doar essa criança, de entregar essa criança à adoção. Quando do nascimento, muda-se de ideia. Viu a criança, se apegou, não vou entregar mais para adoção, tudo bem. Não há problema nenhum. Manifestado esse interesse em permanecer com a criança, né, ela será mantida com os genitores e haverá um acompanhamento por 6 meses, aproximadamente, 180 dias, né, para acompanhar essa família, para ver se de fato é isso que eles querem, se de fato eles querem criar o próprio filho, né? É lógico aqui que nós não precisa de uma justa causa, simplesmente pode dizer, olha, não quero mais entregar o filho para adoção, né? Não há que se justificar, não existem justificativas para um pai, para uma mãe querer ficar com o próprio filho, né? É lógico que nesse período de 180 dias, nesse acompanhamento familiar, se os técnicos virem que a coisa não é boa, se a condição em que a criança está sendo exposta não é favorável, né, o juiz pode, ali de ofício, determinar o afastamento da criança e adolescente do convívio familiar. Então, se está tendo maus tratos, se está tendo algum tipo de ameaça, se não está sendo bem cuidada, nesse período de 6 meses, pode aí o magistrado de ofício retirar, afastar essa criança ou adolescente do convívio familiar. E aí, olha só o que diz o parágrafo 9º. É garantido à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento, respeitado o disposto no artigo 48 desta lei.
né? Muitas mulheres decidem entregar o filho para adoção, muitas vezes porque aquela gravidez, além de ser uma gravidez indesejada, é uma gravidez que não foi divulgada. Ou seja, às vezes a mulher mora longe dos familiares, fica muito tempo sem ver, né? E ela não quer que essa a situação seja exposta para a sua família, porque ela sabe muitas vezes que a família vai tentar alguma coisa, a família vai querer essa criança, ela não quer. Na verdade, ela não quer nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de contato. Então, a mulher que de forma livre, consciente dos seus atos, decide entregar o filho para adoção, tem também essa garantia de sigilo. Pessoal, e aí nós temos que olhar os dois lados. Né? Se não houvesse o sigilo, pode ser que essa criança seria muito bem criada pelos avós, por um tio, por alguém que tenha uma afinidade com essa criança. Né? Mas a mulher tem essa garantia. A mulher tem a garantia de que quando decidir entregar o filho para adoção, né, esse ato será um ato mantido em segredo. Né? Até para que cumpra-se, de fato, o desejo dela. Existem críticas também dizendo que esse não é o melhor local aqui para estar contida essa norma. Nesse dispositivo do ECA, teriam outros locais mais apropriados, mas isso, na verdade, é apenas a título de discussão. Pouco importa, né? Até porque é um dispositivo legal, é um dispositivo constitucional que tem sua vigência e eficácia de forma plena. Parágrafo 10º. Serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por sua família no prazo de 30 dias, contado a partir do dia do acolhimento. Né? Então, ou seja, serão cadastrados para adoção crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias. Então, ou seja, aquelas crianças abandonadas, né, sejam já recém-nascidos ou não, sendo acolhidos, se em 30 dias ninguém vier atrás, essas crianças poderão ali ser entregues para adoção. Lógico que existem situações, né? Imagina se essa criança foi ali sequestrada de uma maternidade, né? E a mãe não tomou conhecimento de onde ela esteja. Isso gera uma situação muito conflituosa. Por quê? Imagina que essa mãe só vai descobrir o paradeiro do seu filho depois que essa criança já foi adotada. Já vive lá 3, 4 anos com uma nova família, né? Então, ou seja, e essa mãe não teve culpa, essa mãe nunca desejou entregar o seu filho para adoção. E aí, como é que fica? Simplesmente retira essa criança da família adotiva, entrega para a mãe biológica? Não é algo simples de se decidir. Não é algo que deva ali ser realizado sem que haja, então, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Né? É importante que se observe esses critérios, ou mais, né? Se a mulher entrega o filho para adoção, mas não consultou o pai dessa criança, não perguntou se esse pai queria ou não que essa criança fosse entregue à adoção. Na hora em que ela é questionada, ela diz que não sabe quem é o pai da criança, mas na verdade ela sabe, ela omite, ela esconde essa informação. Então é algo extremamente importante que nós possamos aqui observar. Artigo 19b. A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar do programa de apadrinhamento. Pessoal, isso é uma nova figura que surge no ECA, né? O apadrinhamento. É aquela pessoa que não quer adotar, mas ela quer ter uma função ali, ela quer ter uma responsabilidade sobre aquela criança. É o padrinho, né? O padrinho não é pai. O padrinho é alguém que, em tese, assume uma responsabilidade sobre a criação, sobre os cuidados também dessas crianças. Então, esse programa de apadrinhamento efetivo, né, ele é realizado em âmbito municipal, né? O Centro Municipal ou o Comitê Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, em âmbito municipal acontece esse apadrinhamento, ou seja, essa inscrição, esse desejo, essa manifestação de vontade de seleção desses padrinhos afetivos. Ou seja,
Isso vai gerar uma convivência, isso vai gerar uma responsabilidade presencial, não é econômica, mas gera uma responsabilidade, né? Ou seja, essas crianças, muitas vezes elas vão retornar para a família original, mas com o acompanhamento desses padrinhos, de alguém que possa garantir, que possa acompanhar, né? Porque o Estado, pessoal, fiscalizar, as equipes multidisciplinares fiscalizando aí essas famílias, é muito difícil, né? E o apadrinhamento ele acontece de forma mais próxima. E o apadrinhamento ele é importante tanto para a criança e adolescente, como também para a própria família original, né? Porque ela vai ter um suporte de pessoas que possam ajudar. E, mais uma vez, eu não digo ajudar somente aqui financeiramente. Não, esse não é o objetivo do apadrinhamento, né, afetivo. É o acompanhamento da supervisão direta ali daquela família nos cuidados com aquela criança. Então, ao invés de colocar em família substituta, ao invés de colocar essa criança no acolhimento institucional, né, existe esse apadrinhamento afetivo, uma família que vai acompanhar a criação e a educação dessa criança. Parágrafo 1º. O apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária. Colaborarão com o seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. Lembrando que financeiro não é o grande objetivo, né? Na verdade, ele está ali como complemento, não como uma finalidade. Então, esse apadrinhamento é para que essa criança tenha uma referência também de outra família, né? E nós sabemos, na ausência dos pais, os padrinhos, então, assumiriam essa responsabilidade, na ausência dos pais. Por isso que o apadrinhamento é tão importante, né? Por isso que, naquele momento, quando as obrigações não forem cumpridas pelos pais, quem tem que cumprir são os padrinhos, né? Logicamente que isso deve ser informado antes, eles devem estar conscientes e, logicamente, eles têm que estar dispostos aí a assumir uma responsabilidade dessas proporções. Parágrafo 2º. Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos, não inscritas nos cadastros de adoção, porque eles não têm intenção de adotar, ficando claro isso, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento a que fazem parte. Então, esta é uma outra disposição importante. O padrinho não pode ser aquela pessoa que tem a intenção de adotar, tá? Eles podem até assumir essa responsabilidade, vamos pensar assim, por tabela, pelos pais não poderem mais assim agir, né? Como responsáveis legais por aquela criança. Então, eles podem ser, mas eles nunca serão pais e mães, eles sempre serão padrinhos. O apadrinhamento, interessante aqui também, é o fato de tanto poder ser uma pessoa física como uma pessoa jurídica, né? Podendo esta prestar ali um suporte financeiro ao passo em que ficará encarregada de prestar um suporte afetivo. Então, ou seja, esse é um ponto importante. O apadrinhamento afetivo, logicamente que ele só pode ser realizado por pessoas físicas, né? Mas pode haver também um apadrinhamento financeiro, ou seja, empresas, né, que assumam a responsabilidade financeira de determinadas crianças, como estudos, como manutenção, como, né, itens de primeira ordem e necessidade. Lógico que não tem como uma empresa dar ali o afeto que aquela criança precisa, né? Então, a partir do momento em que nós estamos falando de uma pessoa jurídica, não tem como ter essa questão do afeto, mas tem como ter um suporte econômico, tem como ter um suporte financeiro. Parágrafo 3º. Pessoas jurídicas podem apadrinhar crianças e adolescentes com o fim de colaborar para o seu desenvolvimento. Pessoal, é uma colaboração, ela não tem como estar tão presente quanto os padrinhos físicos, né? Então, as pessoas jurídicas podem, mas aí elas vão se restringir a um suporte financeiro, tá? Não tem como a pessoa jurídica dar um suporte afetivo. Parágrafo 4º.
O perfil da criança ou do adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento, ou seja, no âmbito municipal, com prioridade aí para crianças ou adolescentes com remota possibilidade de inserção familiar ou colocação em família adotiva. Então, existem situações também que essas crianças não poderão ou não se vê essa possibilidade da adoção para elas, né? E a família delas não é uma família de todo mal, não é uma família que expõe essa criança a riscos físicos e assim por diante. Então, é importante que exista essa observação, que exista essa concepção sobre o apadrinhamento. É uma medida intermediária entre a extinção do poder familiar, né? É algo que se pode tentar antes de fato, se extinguir o poder familiar, romper os laços afetivos e colocar essa criança ou institucionalizada, ou numa família substituta, ou entregue para a adoção, né? Então, entre padrinhos e afiliados, é por si só salutar que não deve encerrar com eventual reintegração familiar ou colocação em substituto. O padrinho tem que acompanhar essa criança onde quer que essa criança vá. Esse é um rompimento que não vai se extinguir. O rompimento do apadrinhamento é o que se recomenda que ele aconteça onde a criança estiver, seja na instituição, seja em família substituta, seja em família extensa, o padrinho deve acompanhar essa criança, né, onde ela vá. Então, isso é extremamente importante também. Parágrafo 5º. Os programas ou serviços de apadrinhamento apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude poderão ser executados por órgãos públicos ou por organizações da sociedade civil, né? Então, ou seja, a seleção desses padrinhos, né, a orientação desses padrinhos, o treinamento, muitas vezes, desses padrinhos, eles podem tanto ser feitos por entidades municipais, né, como também por organizações da sociedade civil. Então, é importante que seja algo reconhecido, é importante que seja algo esclarecido, né? E lembrar sempre que esse atendimento às crianças e aos adolescentes é algo contínuo e constante, né? E lógico que se esses padrinhos agirem de forma contrária aos interesses da criança e adolescente, eles poderão ali ser afastados pelo próprio Conselho Municipal, como também é possível que respondam judicialmente pelos seus atos ali, né, em ação possível a ser intentada pelo Ministério Público ou pelo Conselho Tutelar no tocante à conduta desses padrinhos. Parágrafo 6º. Se ocorrer violação das regras de apadrinhamento, os responsáveis pelo programa e pelos serviços de acolhimento deverão imediatamente notificar a autoridade judiciária competente, que é o que nós falamos aí no parágrafo anterior, ou seja, né, se esses padrinhos não cumprem com a sua função, né, deve aí o Conselho Tutelar, deve aí o Ministério Público notificar o Juízo da Infância e da Juventude, né, determinando o afastamento desses padrinhos, dessas crianças, e logicamente ali responsabilizando-os por qualquer conduta que eles tenham praticado de forma incorreta no tocante às crianças, ou ilegal no tocante às crianças e os adolescentes. Artigo 20. Os filhos havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Pessoal, isso é antigo, isso não é novo, né? Então, o que nós temos é que filho é filho, independentemente de ser biológico ou adotivo. Tem os mesmos direitos, tem as mesmas obrigações, né? E assim por diante. Então, simplesmente não há nenhuma discriminação e não deve haver nenhuma discriminação. E qualquer tipo de discriminação, logicamente, é coibido por meio da lei. Artigo 21. O poder familiar será exercido. Olha só, aqui nós temos uma grande evolução daquilo que nós tínhamos antigamente no Código Civil, né? Nós tínhamos uma adaptação ao que veio a ter o Código Civil lá em 2002. Porque o Código Civil
ainda tratava do pátrio poder, né? E aí, com a mudança do Código Civil em 2002, tivemos aí a mudança de compreensão desse poder que existe sobre a família. Então, o artigo 21 vem dizer que o poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade competente para a solução da divergência. Ou seja, se o pai pensa em criar os filhos de um modo, se a mãe pensa em criar os filhos de um modo diferente, em situação de discordância, a justiça decide o que é melhor para a criança e para o adolescente. Importante falar aqui ainda no artigo 21 das famílias homoafetivas, né? Nem sempre uma família vai ser constituída por um pai ou por uma mãe. Pode ser por dois pais ou também pode ser por duas mães. Então aqui, na verdade, nem haveria necessidade de citar pai e mãe, somente pais, né? Porque isso já englobaria o núcleo familiar de uma forma maior. Mas é importante saber que o artigo 21 já carece aqui de uma atualização nos termos da nova concepção da constituição de famílias no Brasil. Então, famílias não são mais constituídas somente por pais e mães. Na sequência aí, artigo 22. Aos pais, ou seja, aos dois, né, incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações legais. Né? Esse é um disposto que existe tanto na Constituição, quanto no ECA, quanto no Código Civil. E para vocês terem uma ideia, olha o que fala aí a súmula 309 do STJ. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo, né? Então, vamos supor que o pai deve lá 6 meses de alimentos ao filho. E aí a mãe entra com uma execução e pede a prisão do pai pelo não pagamento. Ele corre e paga os últimos 3 meses. Ele evita a prisão? Ele evita a prisão, né? Por quê? Porque ele pagou os últimos 3 meses. Aquele débito anterior, ele já perdeu o caráter de essencialidade. Né? Ele é essencial? Ele é. Né? Mas a manutenção do dia, aquilo que já ficou muito para trás, a pessoa já sobreviveu sem. Então ele perde essa questão de urgência. Né? A urgência dos alimentos são os últimos 3 meses. No caso aí de mandado de prisão pelo não pagamento, prisão civil pelo não pagamento de pensão alimentícia, configura-se somente os últimos 3 meses. Quitando os últimos 3 meses, vai ser ação de execução por quantia certa contra devedor, seja ele solvente ou insolvente. Parágrafo único. A mãe e o pai ou os responsáveis têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança e do adolescente a terem também a sua individualidade. Poderíamos complementar esse parágrafo único, né? Ou seja, os pais podem transmitir. Eles têm o direito de transmitir, mas eles não podem obrigar uma criança ou adolescente a ter a mesma fé que eles têm, tá? Então é importante que nós observemos isso. Agora, os pais têm autonomia plena, têm direitos e deveres, desde que não exponha essa criança, esse adolescente a um risco de vida, a um risco moral, a um risco ético, né? É onde o Estado não pode interferir na educação das famílias. Artigo 23. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do pátrio poder, né? Que na verdade aqui vamos até corrigir, não é pátrio poder, é poder familiar. Vocês vão ver que tem os dois dispositivos aí, já vamos apagar lá onde está escrito pátrio poder, é só poder familiar, né? Existe essa correção no próprio texto aí do Estatuto da Criança e Adolescente.
Suspensão do poder familiar. Vamos corrigir aqui, você está com o seu material aí, já risque. Não existe mais pátrio poder, existe apenas poder familiar. Tá? Então, olha só. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. Então, é extremamente importante. Tá? Por quê? Porque antigamente, no Código de Menores, essa era uma opção, essa era uma hipótese onde o Estado poderia determinar o acolhimento institucional ou até mesmo a adoção por uma outra família em caso de pobreza. Quem tem que combater a pobreza é o Estado, né? Seja por meio de políticas públicas, seja por meio de programas sociais, inclusive pela Lei Orgânica da Assistência Social. Existem benefícios, existe lá, né, o BPC, existe o Amparo Social, que é a mesma coisa, benefício de prestação continuada, né, o BPC, e que servem aí para prover meios mínimos de subsistência e de cuidado dos filhos em situação de miséria, em situação de carência econômica. Então, essa não é mais uma hipótese que se utiliza para a destituição do poder familiar de uma família. Parágrafo 1º. Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, que é uma medida extrema, a criança ou adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. Então é bem claro esse dispositivo, conforme eu faço um resumo aqui. Para que haja suspensão ou destituição do poder familiar, é necessária a comprovação da presença de ao menos uma das situações previstas em lei que autorizam a tomada dessa providência extrema, o que somente deve ocorrer quando, também comprovadamente, após todas as avaliações técnicas necessárias, não restar alternativa. Então, não teve alternativa a família extensa, não teve como alternativa o apadrinhamento, não tem nada. Então, aí ocorre essa situação, então, da extinção do poder familiar. Parágrafo 2º. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra o filho, filha ou outro descendente. Então, se existe um atentado contra a vida da mãe, o pai atenta contra a vida da mãe, ele perde o poder familiar sobre os filhos. Né? Se a mãe atenta contra o pai, ela vai perder o poder familiar sobre os filhos. Né? Se qualquer deles atentar contra os filhos, vão perder o poder familiar também. Então, rompe-se essa aproximação, rompe-se essa proximidade. Né? E isso é um fato extremamente importante. Aí surge uma questão. Vamos supor que o pai atentou contra a vida da ex-mulher, o pai das crianças atentou contra a vida da ex-mulher. E, futuramente, então, foi condenado, foi, né, tudo aquilo, perdeu o poder familiar. Futuramente, eles se reconciliam. E aí? Ele tem o direito de voltar a conviver com essas crianças? Particularmente, eu entendo que não. Tá? Particularmente, eu entendo que esse poder familiar ele é irrestituível. Então, ele não volta a ser pai dessas crianças, ele não volta a ter poder sobre essas crianças só porque voltou a conviver com a mãe. Porque a mãe perdoa, a mãe pode perdoar aquele que atentou contra a sua vida. Em muitos casos, a gente vê dessa forma. Mas ele não volta a ser pai automaticamente dessas crianças. Artigo 24. A perda ou a suspensão, melhor, a perda e a suspensão do... Vamos atualizar aqui de novo. Poder familiar. Vamos lá, artigo 30, slide 35. Vou apagar aqui. Então, a perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente em procedimento contraditório nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres da obrigação tratadas no artigo 22, que nós já vimos aqui hoje. Então, esse procedimento contraditório é o direito de defesa contra a outra parte que está ali perdendo
o seu poder familiar. As disposições aqui do Código Civil vão tratar deste tema, as causas de suspensão e as causas de destituição do poder familiar. Aqui nós temos a lei geral e nós temos a lei especial que trata, então, deste tema. E mais uma vez, pessoal, somente em última hipótese nós temos a destituição do poder familiar. Em última hipótese, a suspensão é possível, o abrigo dessa criança é possível, o apadrinhamento é possível, mas a destituição, o rompimento, a extinção do poder familiar é uma medida de exceção. Olha aí o que diz o artigo 25 sobre a família natural. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. É o que eu digo, a família natural nem deveria ter esse nome, já porque entre famílias não deveria haver distinções, penso eu. Se a lei garante à Constituição a criação de uma família de outros modos, então não tem o que é natural e o que não é natural, é só família. Tudo é natural. Agora, nós temos a família extensa, ou ampliada, que é aquela que se entende para além da unidade de pais e filhos, ou unidade do casal, formada por parentes próximos, com os quais a criança e adolescente convive e mantém, lógico, um vínculo ali de afetividade. Então, nós temos família extensa, nós temos família substituta. Não vejo necessidade de chamar família natural, é só família. Família extensa e família substituta. Artigo 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem de filiação. É extremamente importante, é extremamente vantajoso e garantidor dos direitos da criança e do adolescente esse reconhecimento familiar, essa origem histórica, essa origem biológica, logicamente também que ela pode se reverter em garantia de direitos reais. Então, esse ideal aí, essa ideia que existe no artigo 26, é facilitar. Vocês vão ver que ele criou N meios para que alguém possa reconhecer alguém como filho. Então, olha, pode reconhecer no próprio termo de nascimento, por testamento, escritura pública ou qualquer outro documento público. Então, aqui o que a lei traz, o que a lei trouxe, na verdade, com essa alteração, foi ampliar os meios, ampliar os modos do reconhecimento da filiação. O que se vê, logicamente, que hoje é muito mais comum a negatória da paternidade do que o reconhecimento espontâneo da paternidade. Raros são os casos em que ocorre aí um reconhecimento espontâneo da paternidade sem a necessidade de uma investigação, sem a necessidade de um exame de DNA. Raros são os casos. Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder o seu falecimento, se deixar descendentes. Isso é extremamente importante também, esse parágrafo único do artigo 26. Pode haver o reconhecimento antes dele nascer. Por exemplo, o pai tem uma doença grave, às vezes não vai viver o tempo suficiente para aquela criança nascer. Então, ele já deixa isso por escrito e reconhece aquela criança como seu filho, por exemplo. Ou mesmo após. Só descobriu que aquela pessoa era seu filho após a morte. Essa pessoa morreu, por exemplo, de um acidente, deixa filhos. Então, o genitor reconhece o falecido como seu filho, garantindo também esse reconhecimento lógico aos seus netos. Então, toda a cadeia de reconhecimento, ela resta como cumprida. Porque a partir do que você reconhece alguém como seu filho, você está reconhecendo também todas as gerações futuras como seus parentes diretos, como seus descendentes diretos. Artigo 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, individual, indivisível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais e seus herdeiros sem qualquer restrição. Observado, lógico, também ali o segredo de justiça. Então, mais uma vez,
o reconhecimento do estado de filiação é um direito personalíssimo, somente a pessoa, né? Ah, eu posso fazer esse reconhecimento por procuração? Não. Se ele é personalíssimo, somente a pessoa pode fazer esse reconhecimento, tá? Ah, André, mas e se esse pai já morreu e o filho quer ter a sua paternidade reconhecida? Ação de reconhecimento de paternidade. Seja por um exame de DNA mediante a exumação, seja um exame de DNA comparativo com demais irmãos, né? Mas aí só por ação judicial, tá? Não tem como reconhecer a paternidade inversa, senão pela via judicial. Não espontaneamente. Eu reconheço fulano como meu pai. Não é assim que funciona. Tá? O pai pode reconhecer de forma personalíssima alguém como seu filho. Mas o filho não acontece essa presunção conforme nós estamos aí observando. E pessoal, termino então aqui o nosso conteúdo de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, estou à disposição de vocês. Do contrário, já vou aqui abrindo o sistema para fazer a chamada nominal de cada um de vocês. Só um instante.